Olá, hoje é o dia 20 de maio, bem-vindos à nossa meditação. Estamos meditando então sobre a graça, a sabedoria e as palavras. As palavras que saem da nossa boca é o resultado da presença da sabedoria de Deus em nós. E essa presença, essa sabedoria de Deus em nós é o resultado do trabalho da graça de Deus. Provérbios capítulo 10, verso 16 diz o seguinte: a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Esse texto vai ser citado em Romanos capítulo 6, que nós vamos ver depois por Paulo. Então, estamos falando aqui sobre a importância de termos essa sabedoria para produzirmos vida. E Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Aqui nós vamos utilizar, João vai utilizar a palavra zoe, para vida. Não é a vida das plantas aqui do meu escritório, das minhas orquídeas, das árvores ali fora no nosso vilarejo de Urt. Não é a vida do meu e do seu corpo, é a vida eterna. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Da mesma forma que o salário do pecado é a morte, o diabo nunca te dá presente. O diabo só envenena a sua vida. Mas Jesus veio para nos dar a vida, e a vida eterna. E não só vida eterna depois da morte física, mas vida eterna agora mesmo, nesse instante, você pode ter a vida eterna, se você ainda não recebeu. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, de Jesus, em João capítulo 4, 13 e 14. Esse texto é um texto maravilhoso que fala do encontro de Cristo Jesus com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram detestados pelos judeus. Esse povo desprezado pelos judeus recebe aqui um carinho especial de Jesus Cristo, principalmente essa mulher. Um judeu falando com uma mulher já é complicado. Agora, um judeu falando com uma mulher samaritana que colecionava marido ainda é muito mais complicado. A mulher está super surpresa, mas Deus ama todas as pessoas. Deus quer tocar o coração de judeu, de samaritano, de árabe, de brasileiro, de francês, de todo mundo. Cristo veio para abençoar todas as nações. É importante que seja dito isso. O evangelho não é só para um povo, o evangelho é para toda a humanidade. E Jesus aqui está prometendo uma água, porque essa mulher estava com sede. Por que essa mulher colecionava maridos? Por que ela vivia uma vida perigosa? Ela poderia ser apedrejada. É porque ela tinha sede. Essa mulher precisava beber. E ela vai beber da água da vida. Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Romanos 6 começa dizendo que nós fomos crucificados com Cristo na sua morte, fomos batizados na morte, no túmulo e na ressurreição de Jesus. É o nosso texto, primeiro texto da nossa formação no curso de batismo aqui na Igreja Batista da Costa Basca. Primeiro texto que a gente estuda. Porque é importante saber que tudo que Deus fez na sua vida, Ele fez porque você já foi batizado na cruz dele. E no final desse capítulo maravilhoso, Paulo nos diz então que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a única coisa que se recebe quando você vive no pecado é a morte. Agora, por outro lado, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito, a graça de Deus nos oferece a vida eterna. E quando eu volto ao meu texto de Provérbios, capítulo 10, verso 16, eu leio de novo: a obra do justo conduz à vida. E aqui em Romanos a gente percebe que essa vida é a vida eterna. E nada melhor do que terminar essa meditação, que normalmente não dura mais que 5 minutos, com Apocalipse, capítulo 7, verso 15 e 17. Que promessa linda! Olha só, ouça isso. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida eterna. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais luto, não haverá mais Covid, não haverá doença alguma, nem miséria alguma. Verdade, a vida não é fácil, mas quando você bebe da água da vida, quando sua vida está cheia de Cristo Jesus, você tem essa promessa de que um dia nunca mais você vai ter fome, nem sede, nem calor, nem frio, nunca mais você vai sofrer. Hoje mesmo você pode ter essa vida, porque a vida eterna nos é dada hoje em Cristo Jesus. Se você já tem essa vida eterna, levante e cante, minha gente, louve ao Senhor e compartilhe essa vida com outros.